Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu sou o professor Denilson, é um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula, ok? E peço a vocês, faço o convite. Se você, meu querido, minha querida, já tem condições para vir para a aula presencial, certo? Venha porque você de fato será bem recebido e será uma alegria para toda a escola. Então, você sabe que na aula presencial é muito melhor, né? Mais, é mais motivador, é melhor em todos os sentidos, tá? Porque a gente tem contato com os professores, com a coordenação, com os colegas, a gente interage muito mais. Então, tá aí o convite, se você já está em condições de saúde, você, seus familiares, então venha que a gente está sentindo a sua falta na escola, certo, pessoal? E peço a vocês nessa videoaula, assista a videoaula até o final, certo? Acompanhe a explicação com atenção, leiam o material, leiam o conteúdo da aula e peço sobretudo de vocês, façam as atividades que eu estou pedindo e mandem fotos, tá, pessoal? Isso é uma forma de eu acompanhar os alunos que estão fazendo as atividades. Então, foco nos estudos, foco na aula. Você sabe que tem Enem, tem PSC, tem várias provas aí que você vai fazer e precisa estar preparado para fazer bem e ter sucesso nas provas, certo? E para ter sucesso na escola, nas provas, na sua vida educacional, precisa estudar. Você sabe que a gente adquire o conhecimento com empenho, com estudo, com leitura, com pesquisa, acompanhando as aulas, assistindo as aulas até o final, fazendo os seus apontamentos, suas anotações, interagindo com o professor. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai aprender bastante e estar preparado para fazer as provas que virão, certo, alunos? Então, conta comigo, porque eu conto com você, com o seu empenho, com a sua coragem, com a sua dedicação. E Deus abençoe você, te cubra de bênçãos, de graças, você, seus familiares, as pessoas que fazem parte da sua vida. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre você, que você possa crescer, estar bem, sempre com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus. Não esqueça, eu sempre digo, né? Não esqueça da dimensão da espiritualidade, Deus na sua vida. Então, faça suas orações, tenha fé em Deus, tenha esperança. Dessa forma, você tem certeza que você vai caminhar e caminhar muito bem e ter sucesso na sua vida, sobretudo na sua vida profissional, na sua vida familiar. Então, confie em você mesmo, confie no seu potencial. Você é uma pessoa com muitas capacidades, mas confie também primeiramente em Deus, porque Ele é a nossa força maior, Ele está sempre presente na nossa vida. Então vamos à aula de hoje, acompanhe aí com atenção essa aula, tá bom? Assunto antirracionalismo, página 12 a 14. Alunos, acompanhe aí no seu material esse conteúdo e esteja de fato com o seu material em mãos para você destacar alguns pontos importantes aí do texto. Porque, alunos, como vocês bem sabem, né, a gente sempre faz a revisão da aula anterior. Então, nesse momento, a gente vai rever algumas ideias importantes para depois prosseguirmos no assunto da aula de hoje. Materialismo histórico e dialético. Então, foi o assunto da nossa última aula. O idealismo hegeliano sofreu duras críticas do marxismo, tá? Lembrando que a gente está falando de correntes filosóficas, né? Nós já estudamos várias correntes. Da aula anterior foi o Hegel, né? E a gente está vendo agora também o materialismo, né? O materialismo
que vai na contramão do pensamento de Hegel, e nós vamos estudar o materialismo com pensamento fundamentado no pensamento de Karl Marx. Então acompanha aí essa pequena revisão, tá? Sofreu duras críticas do marxismo, corrente filosófica iniciada no século XIX pelos filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Por exemplo, a crítica de inverter a relação entre a realidade e o pensamento, justificando assim injustiças sociais que deveriam ser transformadas. Então, Karl Marx já faz crítica ao pensamento de Hegel, tá? Hegel vai dizer que a história ela segue um processo natural, tá? Isso, o processo natural na visão de Hegel é por conta mesmo da evolução que o ser humano vai fazendo ao longo da história, né? Karl Marx vai dizer ao contrário, o processo, o desenvolvimento se dá a partir das condições materiais do ser humano. Então não é a história que vai, é o processo histórico que vai fazer a pessoa evoluir. Não é a vida material que o ser humano tem que vai definir esse processo, de acordo com as condições materialistas. Assim, como o idealismo, o marxismo empregou o conceito de dialética. Detalhe importante: Hegel usou a palavra dialética e Marx também vai usar, porém, ambos vão usar a palavra dialética em perspectivas diferentes, tá, alunos? Vamos lá. Empregou o conceito de dialética para refletir sobre a realidade e a história, mas sob uma perspectiva materialista. Isso significa que, em vez de entender a realidade histórica como movimento de processo contínuo, na visão de Hegel, contínuo da razão, rumo ao absoluto, os marxistas, tá, aluno, se você está acompanhando o seu material e não destacou, os marxistas pensaram como o desenvolvimento das relações de produção dos bens materiais necessários à existência humana. Então, daí Marx, para você entender um pouco de quem foi ele, um intelectual, né? Fundadores da sociologia, teve influência nas diversas áreas como economia, filosofia e história, né? Então tá aí um pouco de quem foi, um pouco da vida de Karl Marx, do ponto de vista intelectual. Nessa perspectiva materialista, o confronto entre antíteses não representava simplesmente a contradição entre ideias ou verdades, mas o antagonismo entre classes sociais, a luta de classe. Então, na visão de Karl Marx, a sociedade ela tem basicamente duas classes que vivem em luta, em conflitos, que é a classe burguesa e a classe operária. Marx e Engels ressaltavam ainda que o conjunto de condições concretas da existência determina a consciência dos indivíduos. Então, a realidade na qual você vive, a sua realidade concreta, vai determinar a sua consciência, tá? A sua consciência. Destaque aí esse tópico aí, pessoal. E não o inverso, como propunha a tese idealista do progresso da razão. Nesse contexto, denunciaram que as formas de pensamento sofrem manipulação por meio da ideologia. Então, o pensamento das pessoas sofre influência através da ideologia, uma expressão muito presente nos escritos de Karl Marx. E veja aí o que de fato consiste ideologia na visão de Karl Marx. A ideologia, segundo Karl Marx, pode ser transformada pode ser considerada um instrumento de dominação que age através do convencimento. Então, veja só, pessoal, instrumento de dominação.
de alienação, mascarando a consciência humana, a realidade, tá? Alienando a consciência humana e mascarando a realidade. Então veja como é um termo bastante forte, mas muito presente na visão de Karl Marx. Sendo assim, para facilitar o progresso da história, a classe oprimida deveria romper com a ideologia e conscientizar-se de sua condição marcada pela exploração, para transformá-la por meio de uma ação revolucionária. Então veja aí a ideia de Karl Marx. Então, o ser humano, para evoluir, a classe oprimida, a classe operária, a classe alienada, precisa se conscientizar, tomar consciência da sua realidade, para poder transformar através da ação revolucionária. Então, são ideias muito presentes são as ideias de Karl Marx, né, o marxismo, e ele propõe, de fato, essa revolução, essa tomada de consciência para poder haver revolução. Então, veja algumas ideias mesmo de Karl Marx, porque ele é um filósofo que bastante, como eu já enfatizei, é presente nos vestibulares, e ele tem muita coisa boa para a gente conhecer. Agora nós vamos de fato entrar no assunto da aula de hoje. Antirracionalismo. Na obra Metafísica, na obra Manifesto Comunista, publicada em 1948, Marx afirma que a oposição entre a burguesia e o proletariado no capitalismo industrial moderno estabeleceu condições favoráveis à conscientização da classe oprimida a respeito da exploração que pesava sobre ela. Segundo eles, essa conscientização resultaria na revolução comunista, gerando um novo modelo de sociedade sem injustiças, classes sociais e Estado. De fato, pessoal, nesse livro, o Manifesto Comunista, de fato, Marx ele vai enfatizar essa ideia, né? Essa ideia, tá? De que é possível a classe operária tomar consciência de sua condição de opressão, tá? Fazer uma revolução e, portanto, garantir o comunismo ou o socialismo sem a presença, sem sociedade, sem injustiças e, sobretudo, sem classes sociais e sem a presença do Estado. Então, essa é uma ideia de Karl Marx, né? Karl Marx é um pensador bastante polêmico, tá? Porque ele é de fato crítico ferrenho do sistema capitalista. Ele, em toda a sua literatura, todos os seus textos, ele vai estar sempre criticando o sistema capitalista, porque na visão dele, o sistema capitalista produz muita riqueza para quem detém os bens de produção, para quem faz parte da burguesia, muita riqueza. Porém, produz também muita pobreza, certo? Muita miséria. Então, por isso que Marx ele vai sempre estar criticando o sistema capitalista. Mas a gente precisa entender Marx no seu contexto, tá? Não seu contexto. Professor, hoje é diferente? Logicamente que sim, é diferente. Porém, mas se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente vai ver algumas ideias de Karl Marx ainda faz sentido na atualidade. Legal, alunos? Vamos lá, vamos prosseguir, porque tem mais coisas aí para a gente conhecer. Desde o início da filosofia, o ser humano foi pensado com ênfase em sua racionalidade. Assim, até a modernidade, a razão esteve no centro de inúmeras reflexões filosóficas. Então, sempre as ideias filosóficas esteve presente, né?
refletindo, criticando, investigando, compreendendo a realidade do ponto de vista racional, tá? Mas veja veja as próximas ideias aí, pessoal. Sendo considerada capaz de desvendar a realidade e a si mesmo. Contudo, tá? Contudo, veja bem aí, no fim do século XIX, Nietzsche questionou as teorias mais tradicionais e seus fundamentos, como as ideias da razão, de razão, verdade, progresso e valores. De fato, Nietzsche ele vai fazer críticas, muitas críticas à razão, aos valores, ao progresso. Na verdade, ele vai criticar toda a tradição, toda uma moral estabelecida e, portanto, a razão. A obra de Nietzsche é considerada o marco da passagem do pensamento contemporâneo, pois abalou os conceitos de verdade, ser humano, razão, consciência e intelecto. Então, a partir das ideias de Nietzsche, de fato, essa ideia de valores, de razão, de consciência foi abalada, tá? Vigentes até o século XIX. Vamos lá, continuando. Ele problematizou a crença na possibilidade de acesso do ser humano à verdade, apontando a existência de verdades, ou seja, de diversas teorias ou interpretações sobre a realidade, em vez de uma verdade absoluta. Então veja aí, Nietzsche criticando a moral cristã, moral religiosa. Segundo Nietzsche, motivado pela vontade de verdade, ou seja, pelo desejo de encontrar uma verdade capaz de justificar sua existência e dar-lhe um sentido. Então, alunos, se você está com o seu material aí, destaque esse ponto aí que é muito importante. De dar-lhe um sentido. O sentido, o ser humano negava entre as teorias criadas historicamente e a criação de novas teorias, atribuindo o valor de verdade ao que lhe parece interessante. Então, veja aí, pessoal, Nietzsche propondo aí uma inversão de valores, negando o valor o valor das tradições, o valor das crenças, o valor da razão e propondo uma inversão, tá, de valores. Nietzsche descrevia o homem, ser humano, como um fio estendido entre dois extremos. De um lado, o animal e do outro, o além do homem. Para ele, apenas o além do homem seria capaz de dizer sim à vida, em todos os seus aspectos, dispondo-se até mesmo a experimentar seu eterno retorno, ou seja, a repetir eternamente sua entrega a cada acontecimento. Então, ele vai dizer que além do homem é o ser humano vivendo de acordo com a sua vontade e potência, seu desejo, suas paixões e vivendo a cada momento, tá? A entregar-se ao momento que o indivíduo está vivendo. Além disso, o pensamento de Nietzsche trouxe à tona aspectos não racionais da natureza humana. Gente, de fato é isso mesmo. Destaque esse ponto aí. Aspectos não racionais da natureza humana. Se ele diz que o ser humano tem que viver de acordo com seus desejos, de acordo com suas vontades, de acordo com seus instintos, o aspecto racional já foi, né? Já era. Então, ele vai falar isso de desejo, vontade, potência, viver de acordo com suas paixões. Ele resume tudo isso em vontade de potência, tá? Então é isso mesmo. Então, aspectos racionais na visão de Nietzsche deve viver de acordo com o desejo
potência e paixões. A guerra, a força e a guerra. Então, viver dessa forma, na visão dele. Sendo assim, alguns estudiosos classificaram sua obra como irracionalista. Por isso que o nosso assunto irracionalismo, né? Irracionalistas. Só ver aqui meu horário. Vamos lá. Por questionar o racionalismo moderno, negando a possibilidade do conhecimento verdadeiro e absoluto. Então, tá aí, alunos, algumas ideias de Nietzsche, né? De Nietzsche, você deve, de repente, estar espantado. Poxa, professor, o Nietzsche ele negou toda a tradição da ciência, da razão, da descrença, ele negou toda já uma verdade, de certa forma, estabelecida e propôs simplesmente que o ser humano tem que viver de acordo com a sua vontade e potência. Tá? E por que ele fala isso? Porque na visão de Nietzsche, a moral, a tradição, os costumes aprisionam o homem, não deixam o homem viver de acordo com o seu potencial, com seus desejos, tudo isso. Então, Nietzsche ele vai propor uma inversão de valores. Por isso que na filosofia dele, veio à tona aspectos não racionais, tá? Não racionais. Tá? Essa é a ideia que vocês precisam compreender. É importante destacar que a crítica nietzschiana à supervalorização da racionalidade surgiu numa época posterior à afirmação da ciência moderna, que tomava a natureza como principal objeto de estudos, e quando já se verificava também o desenvolvimento das ciências humanas, como a psicologia, a história e a sociologia, entre outras, tá? Então veja que Nietzsche ele foi fazer essas críticas depois que de fato várias ciências tinham se firmado. Um detalhe importante, na Idade Moderna, a ciência ela foi super valorizada, a ciência, a razão, tanto que nós já estudamos, né, o positivismo, que é a valorização da ciência, isto é, a ciência ela é que dita de fato a verdade. Então ele vai atribuir a crítica à ciência, à razão, e também junto com tudo isso ele atribui algumas críticas às crenças, certo? Vamos lá. Propôs a inversão dos valores da tradição e a substituição dos conceitos por metáforas, ou seja, afirmou que, em vez da totalidade e das essências das coisas, o que conhecemos são apenas perspectivas e interpretações sobre elas, né? Então ele acaba meio que relativizando as coisas. Nietzsche criticou ainda o conceito tradicional de ser humano, concebido como ser racional e, portanto, com acesso privilegiado à razão. Então ele critica isso. Propôs a substituição desse conceito pelo de além do homem, um ser capaz de suportar o risco e a vestigem de existir sem se apegar a conceitos e valores que atribuíssem à existência qualquer finalidade para além da própria vida, tá? Então, em outras palavras, a vida é aqui agora, tá? Não existe outras perspectivas. Então tá aí, aluno, uma aula sobre, de certa forma, sobre Nietzsche, né? Que vai falar de todas as ideias dele aí, inversão de valores, irracionalista, ele rompe com a tradição moral, com a tradição cristã, com a razão, com a ciência, e ele tem todas essas ideias aí. Você pode estar perguntando, professor, por que estudar esse conteúdo, esse assunto, esse filósofo? Primeiro que está no livro, né? A gente tem que ensinar, refletir sobre o assunto proposto. Mas tem uma ideia mais importante ainda, que Nietzsche ele costuma
algumas ideias de Nietzsche costumam vir nas provas, nos concursos, nos vestibulares. Então, aí está aí a importância de nós estudarmos essa filosofia, tá? Esse pensamento de Nietzsche e tantos outros assuntos que nós vamos abordar. Então, veja que é muita coisa para a gente estudar, para a gente compreender, para a gente entender, para nos preparar cada vez mais para o Enem, para os vestibulares, enfim, para tantas provas que iremos fazer, tá? E a gente está aqui para ajudar da melhor forma possível. Ok, alunos? Chegamos ao final da nossa aula. Responda aí as atividades da página 14 e em seguida responda as questões em PDF que irei enviar para vocês. Ok? Fico por aqui. Meu muito obrigado e um grande abraço do professor Denilson.